painel a gente vai usar uma metodologia. Primeiramente, os participantes vão fazer uma breve apresentação e aí, em seguida, a gente vai para uma rodada de explanações e perguntas para depois, ao final, abrir a pergunta ao público. Eu vou passar a palavra para o Carlos se apresentar e aí, em seguida, cada um fazer a apresentação. Vamos lá, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique Flores. Eu sou economista especializado em finanças corporativas. Venho aí com experiência de 17 anos trabalhando no mercado financeiro, no segmento de atacado de grandes bancos, atendendo aí médias e grandes empresas na região centro-oeste. Quero agradecer aí o convite. Eu espero, atualmente eu atuo como CFO, diretor financeiro do Grupo de Participações, e eu espero poder contribuir aí com o debate, ao lado aqui de pessoas experientes no segmento. Acho que eu tenho mais a aprender aqui. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui no evento, aos organizadores aí, dar os parabéns também. É um evento que a gente já foi debatido antes, o quanto era importante ter esse evento aí no estado. Eu venho da área de mineração desde sempre trabalhei no setor, comecei menino nisso tudo, fui um dos presidentes cooperativos mais novos do país, com 21 anos, e de lá para cá sempre tenho atuado no ramo de mineração. É muito importante essa união que o setor está tendo. Há um tempo atrás foi me proposto um desafio de um dos diretores de planejamento da Confederação Nacional de Mineração, ajudando esse setor a se organizar. Espero contribuir aí ao lado desses amigos que estão aí na palestra hoje também. Só aí. Obrigado aí. Boa tarde a todos. Eu sou Alex Macedo, para quem não me conhece, prazer estar com vocês. Cumprimentar o Gilson, o Carlos e o Zé pela possibilidade de a gente poder debater esse tema, que ele é muito relevante, sobre a educação financeira. Eu sou Alex Macedo, sou analista técnico institucional da OECD, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e o nosso trabalho é acompanhar o setor, entender quais são suas demandas, quais são suas necessidades, e a partir disso pensar políticas públicas, pensar temas que são de necessidade do setor e das cooperativas. Hoje nós somos 71 cooperativas minerais no sistema OCB, mais de 66 mil garimpeiros, um faturamento aí na casa de 1 bilhão e 300 milhões por ano, e uma movimentação de mais de 4 bilhões nos títulos dessas cooperativas, e é em cima dessas reflexões que a gente quer colaborar com as discussões sobre educação financeira, e agradecer o pessoal da Expo Minério pelo convite, pela possibilidade de a gente refletir algumas questões mais específicas sobre a educação financeira. Então é isso, Cristian. Obrigado. Bom, para que esse painel para que a gente possa nesse painel trazer uma linha de compreensão, eu quero pedir a oportunidade para que cada um dos membros aqui do painel explique nesse momento um pouco sobre a atual situação e o atual cenário que está o setor, na ótica de cada um, que, como vocês puderam ver, foi bem planejado a questão do painel, porque a gente tem o lado financeiro, nós temos o lado produtivo e temos também o lado institucional. Então, que cada um dos painelistas possa, no caso, ter a oportunidade de demonstrar um pouco sobre a ótica da atual situação do setor. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que fóruns como esse aqui é fundamental para a gente poder desmistificar um pouquinho a imagem do setor minerador, não só no Brasil, mas aqui no Mato Grosso. É um setor que hoje deve fechar 2023 com faturamento aí próximo a 300 bilhões de reais, recolhendo aí 100 bilhões de impostos, gerando 250 mil empregos diretos, responsável por uma cadeia produtiva bastante ampla, e como tal tem que assumir a sua posição de protagonismo na economia nacional. Então, acho que é papel de cada um de nós aqui que vivemos a mineração
trazer luz a isso, né, e encarar os desafios de frente. Na minha trajetória profissional, eu já tive a oportunidade de estar dos dois lados da mesa. Eu, por muito tempo, atendi empresas de diversos setores, dentre eles mineração, ou seja, eu concedia crédito, fazia negócios, derivativos, proteção, tanto de trade finance quanto linhas nacionais para investimento para grupos mineradores. E hoje eu atuo do outro lado do balcão. Hoje eu, no grupo do qual eu sou responsável pela parte financeira, nós temos algumas operações de mineração. Então eu atuo justamente fazendo o RI, que é a relação com investidores e relação com o mercado. Dando uma visão de banco aqui, uma visão de mercado financeiro, o mercado financeiro, como o minerador vive de vender minério, o banco vive de vender dinheiro. Então ele não despreza o setor minerário, muito pelo contrário, ele quer trabalhar, quer emprestar, quer fazer negócio com o setor minerário. Mas para isso, o banco ele precisa de um mínimo de segurança possível, que é aquele negócio, primeiro, né? O principal risco para um banco não é emprestar o dinheiro e não receber. O principal risco para um banco é o risco de imagem. É fazer negócio com um produtor, uma mineradora, um garimpeiro, uma DTVM, e só que ver seu nome associado a algum tipo de inconformidade. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu, por exemplo, com o Bradesco, naquele episódio da carne bovina. Não sei se vocês acompanharam. Em algum momento, o Bradesco, em alguma campanha de marketing, não lembro, fez alguma crítica ao setor de pecuária. E o que aconteceu? No outro dia, todas as agências do Bradesco no Brasil inteiro estavam recebendo um churrasco na porta da agência. Milhares de produtores encerraram o relacionamento com o banco. Então, isso sim é um prejuízo para o banco. Porque o default, o não receber o dinheiro que empresta, que é o chamado PDD dentro do banco, né? Perda de clientes de duvidosos, ele já está no orçamento, né? Já está previsto no orçamento bancário quando ele começa um ano. Mas um problema de risco de imagem ele é muito mais estrutural, muito mais oneroso do que um default de um cliente, mesmo que seja um default, por exemplo, de uma loja americana que arrasta aí 500, 1 bilhão de reais. Então, primeiro, o que o banco espera? Conformidade, segurança, né? Trabalhar com um setor produtivo que esteja, o famoso compliance, né? Esteja adequado às leis, às questões ambientais, ao arcabouço legal, à questão fiscal, tributária. Essa é a premissa, é a condição básica para que o banco ele atue com esse setor, né? Que ele possa fazer negócio. E aí o segundo setor, aí a segunda etapa aí sim vem a análise de crédito, a análise do cliente em específico, vamos assim dizer, né? E aí quando a gente vai falar do setor de mineração, ele é um setor bastante diverso sob o ponto de vista de agentes, dos players que estão ali dentro, né? Então a gente tem no setor de mineração, por exemplo, a gente tem os garimpeiros que desenvolvem atividade no CPF, na pessoa física. Nós temos pequenas, médias, grandes, multinacionais, que são as mineradoras, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma TSN. Nós temos ainda as DTVMs, nós temos trades, então a gente tem vários agentes de diferentes perfis dentro do segmento de setor de mineração. Cada qual ele tem o seu desafio, né? Mas no frigir dos ovos, o que o banco precisa depois de ele ter convicção que ele está fazendo um negócio com um cliente, um produtor, enfim, com uma DTVM, com uma trade, que atende às condições de conformidade. Ele precisa saber que ele vai emprestar e vai receber. E para isso ele não precisa de um mínimo de informações possíveis para ele ter aquela confiança, né? E aí entram questões que são questões, por exemplo, numa pessoa jurídica, numa empresa, é uma questão, uma contabilidade transparente, uma contabilidade confiável, tem um nível de governança em relação a processos administrativos e operacionais, né?
Ele precisa, se a empresa chegar a ter um balanço auditado, excelente, né? Ou seja, um agente externo validando que aqueles números que estão ali naquele balanço, eles são números confiáveis, são números fidedignos, que representam a realidade da estrutura de capital e performance daquela companhia, né? Então, dependendo daquela análise ali, o banco ele vai classificar o risco daquela operação, e aí, enfim, a prateleira de operações para o cliente ela é bastante ampla. Tem linhas para investimento, quando eu falo investimento é em pesquisa, inovação, máquinas, equipamentos, tem, por exemplo, só para essa infraestrutura. Então, por exemplo, a gente tem linha de curto, longo prazo, taxas pós-fixadas, com, sem garantia. Então, existe uma diversidade. O que o banco precisa, na verdade, é acreditar, né, que aquela empresa é séria, que aquele player é sério e que ele vai emprestar e ele vai receber o dinheiro de volta, né? E aí, quando a gente traz isso para o CPF, o pessoal, mas minha operação não roda no CPF, então não enquadra e tal. Em que pese a gente vê uma tendência à pejotização, né, similar ao que aconteceu com o agronegócio na última década, nas 2 últimas décadas, né? Propriamente no agro, hoje nós temos produtores que plantam aí no CPF 40 mil hectares, então é uma empresa que gira dentro do CPF. Então isso acaba não sendo nem uma desculpa, nem um álibi para o garimpeiro se profissionalizar, né? Segregando ali as condições, as atividades daquela atividade produtiva com as finanças corporativas, enfim, tem todo um dever de casa a ser realizado. Bom, pessoal, eu vou explanar um pouco do ponto de vista do minerador em relação a todas essas questões que vão ser atendidas no mercado financeiro. A gente pode pegar como exemplo aí uma operação pequena, onde a gente começa ela aí com uma prospecção bem simples. Na verdade, a maioria das operações que hoje começa, ela remota algum trabalho bandeirante, alguma outra atividade que já foi exercida ali. E isso vai se elevando ao grau de desenvolvimento, conforme vai aparecendo o material, você vai buscando ali tecnologias para melhorar esse aproveitamento mineral. Então, com o passar disso, você vai buscando novas tecnologias e toda vez que uma tecnologia nova ela é apresentada, ela tem um custo maior elevado de capital. Então, quando você vai para o mercado buscar esse apoio financeiro, como o Carlos colocou aqui agora há pouco, o mercado financeiro ele fala, olha, tudo bem, a gente está ok, a gente viu, sua operação é salutar, aí, mas qual que é a sua previsibilidade aí de receita? Qual que é a sua previsão de receita para o próximo ano e tudo, já que você está me falando que a gente precisa financiar. E nisso, o minerador ele não tem essa previsão, porque o meio produtivo dele nunca foi exigido. A gente está falando de operações pequenas, até mesmo de um CPF, ou isso passando por uma cooperativa também, tem toda essa dificuldade. Quando a gente chega, se depara essa situação, essas exigências do mercado financeiro, você começa a entender que realmente precisa ter esse gerenciamento, ter esse laço de operações, porque por mais que a gente não tenha essa previsão de receita, mas se o pequeno minerador ele tiver registrado as operações que ele já fez, o histórico dele de comercialização ali, isso impacta numa decisão do banco, numa decisão desse financiamento. E uma das maiores dificuldades que o pessoal encontra é justamente gerenciar isso, mas não por conta que o minerador também não quer, é por falta de apoio, falta de mão de obra, muitas das vezes. E quando a gente se depara com essas dificuldades, são eventos como esse que nos fazem juntar o mercado e falar, olha, tem uma atividade aqui que ela é altamente rentável, só que a pessoa precisa acreditar. Eu costumo dizer que às vezes você pega um pessoal desse que financia atividade, você leva ele na mineração e fala, olha, está aqui embaixo, aqui, é só acreditar. Então, não tem como isso ser usado mais. A gente precisa hoje ter isso registrado, criar o lastro, estar se organizando, estar fazendo realmente esse gerenciamento, porque nós,
quando eu falo mais referido ao ouro nessa questão, como que a gente vai precificar a nossa mercadoria? A gente produz uma mercadoria que é o mercado que regula o preço. Então a gente tem que estar gerenciando essa questão financeira e pensando o quanto é o custo disso. E buscando tecnologias, cada local aqui, cada região produtiva do estado tem sua tecnologia. Se você vai para a região norte, o pessoal trabalha de uma maneira, que eu pude observar isso nesses últimos anos aí de consultoria que eu prestei. Você vem para uma região como a Baixada Cuiabana, existe uma outra tecnologia, e isso tudo viabiliza cada depósito. Então não tem como também eu chegar lá e falar, olha, vai ser desse jeito que vai ser feito agora o gerenciamento financeiro. Não é. É uma educação financeira que ela tem que ser falada como se fosse uma situação feita aí a 4 mãos mesmo, cada caso customizado para a sua realidade, porque nós podemos pegar aqui a Baixada Cuiabana como um exemplo. Ela tem muitas operações e cada operação tem sua singularidade. A geologia ela é a mesma, mas a manifestação do minério em áreas, elas são diferentes. Então, às vezes, o equipamento que se adequa melhor a essa produção não é o que se adequa à produção do meu vizinho. Então, esse gerenciamento do custo é muito importante. Tem empresas desse mercado local que elas atendem, e já atendem com excelência. Eu vejo sempre pessoas chegando de fora e trazendo, olha, se a gente colocar esse equipamento aqui, vai melhorar e tudo. Mas tem que ser respeitado o mercado local, esses equipamentos que foram feitos, porque a maioria deles foram testados ali naquela região. Quando eu estou falando dessa questão do equipamento, é porque impacta direto no custo. É aquilo que eu falo, o meu produto não é eu que precifico, é o mercado. Então eu tenho que gerenciar o meu custo ao máximo que eu puder. E é só através dessa educação financeira que a gente vai conseguir. Agora a gente vai para a segunda etapa, onde a gente precisa buscar esse crédito, porque a gente já está no momento da operação que precisa de um aporte de capital maior, e a gente encontra essa dificuldade em relação às instituições bancárias, não porque eles não querem fomentar essa operação, pelo contrário, o mercado financeiro ele quer operar ajudar essa operação, mas ele precisa de uma série de exigências que ele precisa cumprir, para não ficar exposto também. Então a gente vem ajudando o minerador, fazendo essas exigências serem cumpridas, e você começa a olhar que não tem muita coisa a ser feita, só precisa ajustar e registrar. Uma questão de emissão de notas fiscais, uma questão de pagamento, de planejamento, a gente tentar ter o máximo de previsibilidade possível. E assim, você fazendo um custo, gerenciando de maneira correta o seu financeiro, o seu depósito ele pode ser um pouco mais salutar, pode ter um pouco mais de duração, porque você aproveita melhor o seu material. Alguns casos aí que já são eventos de sucesso, como o pessoal que está fazendo a exposição hoje, que eles têm um aproveitamento do rejeito, isso também impacta muito na atividade, porque o maior impacto da mineração é o visual. Então o pessoal vem muito para cima por conta desse visual, e a gente precisa tirar esse estigma que é muito difícil produzir. A margem não é tão boa quanto muitos pensam. Na verdade, tem mineradores que eu acredito que eles nem fazem tão direito à conta, porque pode ser que eles até encerrem a atividade dele nesse período. Então, esse gerenciamento financeiro não é que ele quer inviabilizar uma produção, muito pelo contrário, ele quer viabilizar a produção, e que de maneira que não faça uma lavra tão seletiva, que essa lavra ela aconteça de maneira pensada, mesmo ela não tendo uma reserva, como no caso do regime de PLG, que é um aproveitamento mineral imediato, sem uma pesquisa prévia, mas que isso seja feito da melhor maneira possível. E não tem como a gente alcançar esse objetivo se não for através dessa educação financeira, desse gerenciamento, que agora está sendo exigido. Eu acredito que eventos como esse é o que vai fazer a diferença nisso, conscientizar as pessoas, falar, trazer pessoas do setor que nunca falaram sobre isso. Eu mesmo sou um deles, sempre trabalhei nos bastidores nesse mercado, e dessa vez eu realmente aceitei o convite, o desafio de vir falar, porque remete, e a gente precisa fazer isso tudo. A gente tem lá fora pessoas do mercado financeiro que falam, poxa, uma atividade tão rentável, emprega tanta gente diretamente, e a gente não consegue fomentar isso. Por quê? Por falta de um gerenciamento. É uma falta de você abrir ali
o minerador abrir a sua mineração, abrir as portas e entender que isso tem que ser melhorado. Eu acredito que com esse gerenciamento bem aplicado aí, a gente vai ter melhores resultados. Tem casos de aproveitamento sem rejeito. Na hora de o próximo passo disso, depois desse gerenciamento, você até fazer uma mudança de regime, como a gente vê, e isso, todo esse gerenciamento, esse aproveitamento de rejeito, essa situação, tudo ajuda no relatório final, até para uma lavra definitiva, que é o objetivo de todo minerador, mas tudo pressupõe que precisa desse gerenciamento financeiro, porque a partir do momento que você tenta sair, você está saindo naquela transição de PLG para mineração, você não consegue avançar se você não tiver um gerenciamento financeiro, porque ali onde acontece esse aporte maior é nessa transição, e é uma coisa que antes o pequeno minerador, o garimpeiro, ele não tinha noção do valor que você gasta, então ele também tem que mudar a mentalidade dele, de sair dessa questão de pensar, não, eu vou ganhar mais dinheiro se eu pagar menos imposto. Não, eu acho que ele acredita, ele precisa ir para esse pensamento que ele precisa sim pagar impostos, estar em dias com as instituições aí, para que isso forme laço nas operações financeiras dele, para que ele tenha acesso a esse crédito, para que ele possa realmente chegar no objetivo final, que é a lavra definitiva. Bom, é isso aí, pessoal. Ouvindo o José comentando, né, da perspectiva do garimpeiro, que às vezes não tem os seus custos, né, de produção muito claros, eu lembrei lá do meu pai, que é um pequeno agricultor familiar lá em Minas, e aí quando eu pergunto para ele, pai, qual que é o custo da sua produção? Ah, sei lá, meu filho, não sei qual é o custo da minha produção. Eu acho que tem uma necessidade da gente ter registros, né, muito claros, da nossa contabilização, tanto individual, que a gente procura fazer no dia a dia. Então, a educação financeira é importante para diversas pessoas, né? Tanto para empresas, para pequenos negócios, quanto para a gente individualmente, né? Se a gente está gastando mais do que está entrando, a conta não vai fechar. E aí a reflexão hoje será que a conta está fechando para o garimpeiro? Essa é uma dúvida hoje que a gente tem, e isso traz reflexões sobre necessidade de gerenciamento de fluxo de caixa. O garimpeiro não tem capital de giro, ou acesso a capital de giro de forma muito fácil, porque não tem, às vezes, um lastro financeiro, não tem um registro financeiro das suas operações muito claras, e no momento que hoje a gente vê, com as operações no caso do ouro, tendo uma exportação mais demorada, isso está trazendo reflexo, inclusive, quanto à liquidez do próprio garimpeiro e de toda uma cadeia ao entorno que sobrevive desse mercado, né? E aí a reflexão que a gente traz nessa provocação inicial que o Gilson comentou é que, de um lado, a instituição financeira não é o caso, que bom que o Carlos está aqui, né, para a gente conversar, mas de forma geral as instituições financeiras às vezes desconhecem a operação da pequena mineração, do garimpo, das cooperativas, têm medo, né, de trabalhar com o setor por risco de imagem, como o Carlos já comentou, né, às vezes o setor também não tem os compliance, ou seja, as conformidades quanto à perspectiva documental, todo aquilo que envolve uma perspectiva de conformidade. E de outro lado, o garimpeiro vira para a instituição financeira e fala, mas a instituição financeira não conhece a minha operação, não sabe qual é o meu fluxo financeiro, não sabe qual é a minha necessidade de capital, quanto tempo eu demoro para pagar, quanto tempo eu demoro para receber. Então, tem uma série de névoas aí que a gente, enquanto a OCB vem acompanhando e vem pensando, como que a gente então melhora esse processo, como que a gente aproxima mais o setor financeiro do setor produtivo. Eu acho que essa é uma reflexão, e que bom que a gente está nesse espaço justamente com uma instituição financeira, com o setor produtivo, para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Porque acho que, a grosso modo, no caso das cooperativas e dos garimpeiros, a atividade ela é financiada essencialmente por um mercado informal. Não é um financiamento formal via instituição financeira. Então, quem financia é o dono do posto de compra de ouro, ou um comerciante local, é o dono do posto de combustível que financia o diesel para a operação, é o supermercado que financia os alimentos. Então, esse custo de capital, ele tem um acesso, um custo maior para que o garimpeiro acesse essa operação.
E a gente não tem nenhuma linha de crédito formal, a não ser aquelas particulares, linha de crédito pública para a mineração. Qual é a linha de crédito hoje para a mineração que a gente tem? Qual é a linha de crédito que a gente tem hoje para a pequena mineração especificamente? A gente paga a CEFEM, a gente paga os impostos, o pessoal tem todo o registro, mas a gente não tem hoje nenhuma política creditícia orientada ao setor da pequena mineração, especialmente o setor das cooperativas. Então, como que o garimpeiro ele acessa o recurso? Através desse recurso informal. Não é um recurso formalizado de instituição financeira. E por acessar um recurso informal, o custo de capital dele é maior. Então, se ele tem um custo de capital para acessar maior, ele tem um custo maior na sua operação. Se ele tem um custo maior na sua operação, olha a consequência e que louco que é isso, né? Ele vai ter dificuldades para atender isso que o Zé estava comentando do ponto de vista de transição. O setor vem evoluindo. Se antes a gente tinha uma operação por um garimpo de bateia, pá, picareta, hoje a gente está falando de uma operação para uma frente de lavra aí de 1,5 milhão, 2 milhões, no mínimo, se eu pensar numa retroescavadeira, um trator e toda uma outra operação. Como é que ele vai acessar esse recurso? Se eu vou com um garimpo de balsa, eu estou falando aí na casa dos 3,5 milhões, 4 milhões de reais. Então, o setor vem evoluindo e requerendo com novos maquinários, novos equipamentos, novas tecnologias sendo requeridas. Então, como é que ele vai acessar esse recurso? Se ele não consegue acessar o sistema financeiro, ele não vai conseguir melhorar suas práticas, ter mais produtividade, ter uma renda maior. Se ele não tem melhores práticas e mais produtividade e renda, ele não consegue ter acúmulo de capital para oferecer, inclusive, garantia. Sem garantia, o sistema financeiro vai olhar para ele e falar assim, aqui não, filho, aqui você não tem condições de vir acessar. Então, esse ciclo, ele é um ciclo que não é virtuoso, ele é vicioso, ele traz esse problema. Então, acho que o nosso olhar, Gilson, e essa provocação é justamente essa. Então, como é que a gente conecta o setor produtivo com o setor financeiro? E como que a gente, pensando no Estado brasileiro, que iniciativas o Estado brasileiro ainda precisaria fazer para poder fazer esse amálgama, para poder azeitar essa operação, para que o setor produtivo consiga acertar o setor financeiro? Então, acho que essa provocação inicial é essa. E eu acho que, nessa fala, eu queria deixar bem claro, se a gente não tiver acesso a políticas públicas de crédito, de fomento à operação, como é que a gente vai cobrar uma transição para uma mineração mais responsável? Como é que a gente vai exigir uma transformação para uma mineração mais responsável se eu não dou, inclusive, incentivos financeiros, creditícios, com linhas estruturadas, pensando em políticas mesmo? Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir fazer esse avanço, essa transição que a gente está requerendo. Então, acho que é um pouco dessa provocação inicial de hoje. Obrigado. É gostoso que quando a gente pega assim cada lado do balcão, né, da situação, a gente vai começando a ter uma ótica do que um precisa e por que um às vezes não avança e como que o outro pode ajudar e o ciclo começa a fechar. E aproveitando então já nesse gancho, eu vou pedir uma segunda opinião de cada um de vocês, como cada um já começa a ter um pouco da visão da parte que cada um participa. Como que estaria a perspectiva de vocês com relação ao futuro do segmento e em atendimento ao setor? Para depois a gente poder fazer uma rodada de sugestões para que esse nosso setor possa ficar cada vez melhor e cada vez mais conectado. Aí a gente só tentar um pouquinho ao tempo para a gente não prolongar muito aqui os painéis. Bom, vamos lá. O setor de mineração é evidente que ele vive um novo momento, né, na economia nacional, e é o papel, na abertura, que é o papel de cada um de nós dar luz a isso aí, certo? E isso passa por um processo de deixar as atividades amadoras no passado e a gente investir em profissionalização. A profissionalização do processo produtivo, a profissionalização do profissional de cunho ambiental, a profissionalização do ESG, a governança, com a parte fiscal, tributária, contabilidade. Eu acho que o setor não consegue avançar se não superar esses desafios, que eles são triviais, eles são necessários, eles são básicos. É o fundamento é o fundamento de todo o projeto
mineração no Brasil. Então, um produtor, seja ele pessoa física, ou PJ, médio ou pequeno, ele deve saber qual que é, no mínimo, quanto que ele vende, quanto que custa e quanto que sobra, né? Em algumas situações, várias situações da minha vida, em reunião com o cliente, eu falo, qual que é a sua margem? Minha margem é 30%. 30% parece um número cabalístico, né? Parece que todas as atividades econômicas dá 30%. Quando o cara fala 30%, eu já estou um pouco preocupado, porque será que ele tem, de fato, será que essa é a margem, né? Será que o produtor sabe que lucro é diferente de caixa, de geração de caixa? Existe uma diferença gritante entre lucro e caixa. The cash is king, né? O pessoal fala que caixa é rei, a posição de caixa, hoje uma empresa entra em situação de default dando lucro, né? Porque ela faturou 100, custou 70, sobrou 30. Primeira pergunta, esse 100 virou receita? Esse 100 que você faturou, entrou na sua conta? Virou caixa? Ou tem inadimplência no meio? Essa é a primeira pergunta. A segunda, entrou, legal. Em qual momento entrou? Entrou antes ou depois de você pagar o seu custo? Porque a mineração é um uso intensivo de capital, né? É mão de obra, é combustível, é energia, é investimento em pesquisa, máquina, equipamento. Então, é uma atividade que ela exige bastante grana, bastante capital de giro. Então, você equalizar o momento das entradas e as saídas do dinheiro, do seu caixa, isso aí pode ser um fator determinante para a sua sobrevivência. Então, é importante ter essa gestão, é importante ter essa profissionalização. Eu lembro, há um tempo atrás, que nós íamos tentar fazer crédito com produtores rurais, agricultores, né, contavam ali 10 mil hectares, e ele tinha no caderno dele ali anotado quanto que era a produtividade, quanto que ele tinha vendido de soja, quanto que ele tinha vendido de milho, quanto que ele tinha gastado de insumo, e a gente sabia que aquele cara era bom, mas a gente não conseguia atendê-lo porque não tinha informação. Então nós ficávamos resignados, vamos assim dizer. Em várias circunstâncias nós ajudávamos aquele produtor a gerar aquelas informações, né? E aqui na economia local, fazendo um jabá, existe uma assessoria, depois eu vou cobrar aí, o Dr. Carlos Prado, meu xará, uma assessoria bastante renomada, que ajudou a construir um pouco de governança no agro a nível nacional, que é a Parada Sul. Então, o que eu quero dizer é que existem profissionais, existem empresas de assessoria capacitados aqui que podem apoiá-los. É importante a gente atuar nesse sentido. Bom, Gilson, quando você fala de expectativa, eu tenho as melhores possíveis, vendo essa junção que a gente já está tendo, esse engajamento em todas as frentes de trabalho aí, né? Eu falo um pouco pelo setor produtivo, sim, mas testemunhando algumas operações que eu visitei, às vezes você melhorava ali a rota de recuperação do material da pessoa, mas quando ele ia vender, ele vendia de uma maneira equivocada. Então a gente começa a orientar por isso também. Foi nesse caminho de ter essas expectativas boas, de lutar, que eu vim parar aqui nesse debate. As expectativas, eu acredito que cada vez vão ficar melhores, porque o mercado realmente está bem aquecido, acontece muitas dificuldades, mas quem é minerador ou é garimpeiro sabe que essas dificuldades aí a gente vai romper. Teve outros momentos, outros setores da economia que já passaram por essas dificuldades e passaram. O minerador ou o garimpeiro, eu sempre costumo dizer que ele não precisa de um coach, de uma coisa para incentivar, porque é um cara que acorda de manhã, começa a fazer uma escavação e falar que ele vai encontrar ali, ele mente e acredita na mentira dele mesmo. Então essas são as expectativas. Eu acredito que o mercado, com essa junção nova aí, esse engajamento que está tendo em ambas as partes, essas frentes que estão se tomando, a gente já está falando da frente parlamentar de mineração, já fizeram visitas aí, inclusive, justamente porque o mercado está se organizando. E para o minerador isso é bom, vai começar a facilitar, a gente já sabe de estudos, porque hoje para você sair de uma PLG, para você ir para uma concessão de lavra, é um caminho muito grande, é um caminho demorado, é um caminho que tem que ser planejado.
e o qual, às vezes, o minerador ou o garimpeiro, ele não tem esse acesso a essa mão de obra. Mas a gente já sabe que tem estudos da ANM aí com uma terceira via, que seria uma situação que nem é uma PLG, mas também não é uma portaria de lavra com uma reserva, mas ela teria essa segunda opção, porque hoje o minerador, no começo, aí, há uns 10 anos atrás, um profissional só atenderia ele. Hoje a gente precisa de mais de um profissional, a gente precisa, a questão das barragens também pegou bastante, onerou bastante a atividade. A gente tem que cumprir agora essas questões de governança, SS, o compliance das instituições financeiras, mas mesmo isso não tem abalado, o setor tem se organizado, e eu acredito que toda vez que a gente, qualquer junção, como está acontecendo esse movimento na mineração, já aconteceu isso na madeira, já aconteceu isso no agro, isso vai acontecer. E vai ficar bom porque, assim, eu acredito também hoje, como foi falado mais cedo, o Mato Grosso não conhece o potencial mineral ainda, até por uma questão de avanço nas pesquisas, questão de mapas com escalas, isso tudo vai ajudar. As instituições financeiras estão mais abertas também, começaram a ver, como a gente já tem cases de sucesso, que tem dessas parcerias aí, acontecendo algumas joint ventures nesses assuntos, então as expectativas são boas, eu acredito que o mercado vai voltar, a gente vai ter um aproveitamento melhor e o nome que está sendo falado, né, é um aproveitamento mineral, né, melhor. Acho que a provocação do Gilson é muito válida para a gente refletir sobre alguns caminhos ainda, né, a serem percorridos. Né? Acho que a expectativa é boa, ela é positiva, a gente já vê uma abertura maior do sistema financeiro, a gente já vê também o setor produtivo entendendo que precisa se organizar para acessar esse mercado, então eu acho que essa é a reflexão. Mas de outro lado, eu acho que ainda tem um desafio público da gente ter clareza. Hoje a gente não tem estatísticas muito claras e oficiais sobre qual é a relevância da pequena mineração no Brasil, quanto produz, qual é a participação no sistema econômico, o que ela necessita de capital, para qual fim esse capital. Então a gente não tem essas informações, inclusive públicas, muito claras, e para orientar a própria construção de políticas públicas. Então acho que tem um gap ainda do ponto de vista de dados, de informação. E aí eu acho que o que o José e o Carlos estavam comentando, nessa perspectiva de ter informações, o próprio garimpeiro, a própria cooperativa vai ter que ter muito claro isso, né? Qual é a minha produção, quanto eu de fato estou produzindo, o quanto eu estou comercializando, essa movimentação, e aí é um ponto, né? No início da minha fala eu trouxe aqui um dado que a gente tem 1,3 bi passando dentro da operação das cooperativas e 4,3 passando nos títulos, ou seja, aquilo que o garimpeiro está comercializando individualmente, né? A pressão institucional, aquilo que a agência vem fazendo, as regulamentações vêm sendo pressionadas para que essa produção ela tenha pelo menos um lastro financeiro, ou seja, a produção passa por dentro do CNPJ da cooperativa. Então eu acho que aí vem algumas pressões também, e acho que o Gilson, que é presidente de uma cooperativa, o pessoal que também está aqui de cooperativa sabe, a gente está precisando instituir uma política de combate à lavagem de dinheiro, então a agência já soltou essa política, as cooperativas vão ter que implementar a partir de janeiro do próximo ano essa política de combate à lavagem de dinheiro, então tem que ter uma política, tem que ter uma implementação dessa política, eu tenho que ter clareza de quanto cada garimpeiro está produzindo e quanto ele está comercializando, para eu não ter problemas de esquentamento aí nessa operação. A cooperativa vai ter que investir também em outros mecanismos de compliance para atender aquilo que o Carlos estava comentando em relação às questões de ESG. O sistema financeiro vem sendo cobrado pelo Banco Central e pelos atores como um todo a colocar crédito, mas com lastro em perspectivas ambientais, sociais, de governança e como um todo. A pergunta é, a gente está preparado para atender isso? E a nossa reflexão, enquanto OCDE, enquanto sistema, a gente está preocupado em preparar as cooperativas, os garimpeiros, para que eles consigam atender essas novas exigências mercadológicas, pensando em compra responsável, rastreabilidade da produção, pensando em políticas de combate à lavagem de dinheiro, pensando em programas de integridade. Isso tudo é equilíbrio. Não adianta eu falar em educação financeira
se a gente não conseguir cumprir essas questões básicas, que vão ser requeridas na conformidade, na hora de ter acesso ao sistema financeiro. Então, acho que são reflexões também, as expectativas são boas, mas são talvez alguns passos que a gente precisa dar para conseguir ter esse acesso ainda a esse sistema financeiro. Bom, então eu vou pedir agora, por um período de 2 minutos cada um gerasse uma sugestão para que o nosso setor pudesse estar cada vez melhor. Eu sei que o tempo é um pouco curto, mas é por causa que a gente já está com os horários avançados. Esse painel era da parte da manhã, veio para a parte da tarde, e aí a gente precisa ter ainda abrir ainda para 1 ou 2 perguntas. Posso começar? Pode começar. Qual é a sugestão? Eu acho que ainda tem algumas questões normativas que a gente ainda não deu conta de resolver. Por exemplo, o fato da PLG ainda não poder ser colocado como garantia no acesso a crédito, então a gente precisa resolver essa situação. Eu acho que a Agência Nacional de Mineração pode nos ajudar. Claro, tem uma questão de pesquisa, o Yuri já está rindo ali para mim, mas tem que endereçar quem cabe, né? Mas é isso, a gente precisa resolver esse aspecto ainda, quanto a ter o título mineral como uma garantia creditícia. E a gente precisa também provocar qual é a política de crédito do governo federal como um todo, ou até do governo estadual, se for o caso, qual é a política de crédito para o setor mineral. Então, por que não trabalhar na construção de política de crédito? Por que não trabalhar, por exemplo, fundos fiduciários? Por que não trabalhar igual o produtor rural tem, cédulas de produtor rural? Por que não pensar uma cédula de produtor mineral? Então, acho que tem alguns caminhos que talvez a gente possa refletir e propor. Então, acho que tem um caminho agora, talvez seja mais, de um lado a regulação e de outro lado talvez a legislação, de ter um ambiente legal que tenha os instrumentos para que o setor financeiro possa perceber esse movimento e ter mais segurança de ofertar crédito. Acho que falta ainda, como sugestão, uma preparação do garimpeiro, da cooperativa em relação às questões de compliance, mas também falta uma preparação do ambiente institucional que favoreça mais uma política creditícia. Bom, eu, como sugestão, eu acredito que a gente precisa sim investir em tecnologias, e não só tecnologias na parte produtiva, mas a gente, por exemplo, a gente tem no agro aí instituições como a Empaert, que estão aí, fazem pesquisa, desenvolvem equipamentos, desenvolvem processos. Eu acho que está faltando isso no setor da mineração. Tem algumas iniciativas no norte que eu tenho acompanhado os bastidores aí com o Gilson, alguma instituição que apoie, porque o minerador ele quer fazer certo, ele só precisa ser orientado aí. E isso, a partir desses eventos, desses momentos que a gente está vivendo agora, vai ser colocado. Mas eu acho que a principal sugestão, aí, sendo bem sucinto, seria sim, uma criação e uma ampliação nessa questão da orientação do cooperado, tanto nessa questão financeira, na questão de equipamentos para melhorar, para trazer uma eficiência, porque assim, o minerador ele faz com eficácia a extração, mas será que ele está fazendo com eficiência? Será que está fazendo da melhor maneira que precisa ser feito? Então, eu acredito nisso aí. Bom, em resumo, eu acho que o que precisa ser feito é o que está sendo feito aqui nesse fórum, né? O setor produtivo da mineração precisa se organizar, fazendo uma referência novamente com o agronegócio. O agronegócio ele tem uma bancada representativa lá em Brasília, na Assembleia Legislativa Estadual, e o agro, e a mineração tem representatividade, tem uma representatividade que possa brigar pelo setor lá em cima, em políticas públicas, em acesso a crédito, enfim. E da parte do produtor, acho que é o que eu já disse antes, tem que buscar a profissionalização. Para tudo existe uma ciência, uma forma certa de se fazer, e o produtor minerário ele tem que buscar essa forma correta de fazer. É o investimento, né, onera, mas é para colher resultados maiores e melhores no futuro, né? A sociedade precisa saber que Serra Pelada ficou no passado e só existe em filme hoje em dia. A mineração hoje ela é intensiva em tecnologia, em pesquisa, em capital, em geração de emprego, renda,
dignidade para a sociedade como um todo. Para a gente ser bem breve, por causa que o horário ficou estourado, a gente vai abrir 2 perguntas e pede que, de repente, seja assim, bem sucinto, assim, se caso tiver as perguntas. Alguma pergunta? Que ótimo. O painel acho que ficou bem esclarecido. Eu quero aqui parabenizar cada um dos painelistas aqui que trouxe, conseguiu, no caso, num tempo hábil, mostrar e apresentar de fato o quanto esse setor é carente nessa questão nossa da parte financeira, porque é um setor que tem os seus títulos minerários definido de forma clara para cada finalidade. Quem é do setor conhece, entende o porquê de uma PLG, o porquê de uma autorização de pesquisa, uma concessão de lavra, assim como de um licenciamento para agregados da construção civil. A nossa legislação, ela já traz uns viés bem objetivos. Tem detalhes que a gente precisa aprimorar, como sempre foi falado aqui na questão do crédito, e o que a gente espera é que esse setor tenha, no caso, possa alcançar a força que de fato ele é, assim como todos os setores que dependem dele, ele possa, no caso, estar à altura em compliance, estar em altura em linhas de crédito, em tecnologia e em atendimento à sociedade. Então, meu muito obrigado a todos, parabéns aos painelistas aí pela explanação. Muito obrigado, gente. Nós agradecemos aos nossos palestrantes do painel número 3, Gilson, moderador, por favor, uma foto oficial.